Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Demetrio Magnani. Tudo bem com vocês? Que beleza! Hoje eu tô aqui para gravar o terceiro vídeo. E do que eu vou tratar hoje? De pessoas e processos. Claro, eu não consigo entrar em profundidade, nesses dois assuntos, até porque a gente vai entrar em profundidade, você sabe quando? Quando você estiver assistindo às nossas aulas da Academia do Comerciante. Aguardem, em breve. Mas vamos lá, gente, vamos falar de pessoas, né? Meus amigos, vocês querem, né? A gente no varejo, né? O meu vídeo aqui ele tem uma pegada de produtividade, não é verdade? E para você ter produtividade no varejo, você depende do quê? Você depende de pessoas, né? É fundamental. Agora, para isso acontecer, você precisa de pessoas o quê? Engajadas, motivadas, tá? Para que elas façam mais, né? Com menos, né? Concorda comigo? Para que você tenha maior venda por associado, né? Em todos os departamentos e tudo mais. Então vamos lá. Como que você engaja uma pessoa? Eu já gravei isso, eu já citei isso num post anterior, mas é importante estar falando agora. Existem 4 coisas que são fundamentais. Número 1, condições de trabalho. A gente tem que oferecer a melhor condição de trabalho possível. Como que um açougueiro vai ficar motivado se ele não tem a faca certa? Né? Como que um garoto de frios ou da fiambreria lá no sul vai estar motivado se ele não tiver o EPI correto? Né? Ou de salgados lá no Nordeste, no Nordeste, no Rio de Janeiro, onde é bem forte, né, a venda de salgados. Caramba, não é possível, né? Outra coisa, você, como gerente ou como proprietário, né, da loja, né, que pode ser o que for, pode ser uma padaria, pode ser um supermercado, pode ser o que for, tá? Você tem que ter interesse genuíno pelos seus funcionários. Tem que vir de dentro isso, entendeu? Você tem que olhar para o olho do funcionário e perceber, puta, tem algo estranho aqui, né? Algo que ele está preocupado com alguma coisa, né? Chamar o funcionário e tentar levantar esse indivíduo, né? Demonstrar esse interesse. Eu te garanto, né, que esse tipo de demonstração verdadeira nunca vai ser esquecida, ela é inesquecível, o seu funcionário não vai esquecer. Uma outra coisa é comunicação de 2 vias, meus amigos. A gente tem que se comunicar muito com o associado, não é verdade? Mas a gente tem que ouvir muito o associado também. Isso é fundamental. À medida que ele percebe que ele está sendo ouvido, ele se sente o quê? Valorizado. Eu, quando eu era gerente de loja, eu praticava muito, reuniões, com o time. Isso era muito importante, era extremamente importante. E é bacana também você informar o máximo possível, o seu funcionário em relação a tudo, em relação aos desafios do dia, o que a gente precisa vender mais hoje. Essa conversa é muito importante. E outra coisa, todo mundo quer ter um futuro bacana, não é? Agora, quando ele percebe que ele está sendo treinado, uau, ele percebe que está havendo investimento, não só para o agora, como para o futuro, né? Então, por que não pegar e treinar o seu funcionário? E não precisa de ciência de foguete aí, nada muito complexo, né? Você pegar e fazer junto com o funcionário, dar o exemplo para o seu funcionário, já é um baita de um treinamento. Além do que, os diversos sindicatos patronais, eles oferecem muitas vezes, bons treinamentos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem que dar mão palmatória, e falar, por exemplo, que a APAS faz um excelente trabalho nesse sentido. E realmente faz um muito bom trabalho. Os meus amigos da APAS arrebentam nisso daí. Fico muito feliz com isso. Então vamos investir em treinamento. Vamos treinar o nosso funcionário, vamos dar o exemplo para o nosso funcionário. Eu garanto que se a gente atuar desta forma, a gente vai ter um time mais engajado. Mas engajamento é um negócio tão complexo e tão bacana de se praticar, a potencialização do engajamento, que a gente precisa tratar disso com muito detalhe dentro da Academia do Comerciante. Outra coisa, gente, é muito importante, se a gente quer desenvolver um profissional, seja ele qual for, uma das coisas importantes é a gente
não permitir que esse profissional entre numa zona de conforto. Porque quando você entra na zona de conforto, o que acontece? Você se acomoda. E isso não é positivo. Então, existem coisinhas básicas aí, né? A gente tem que estar acompanhando. A gente tem que estar acompanhando todo o nosso time. A gente tem que estar desafiando funcionário a funcionário, mas desafiando de forma positiva, né? De forma que o motive, que os motive, né? Opa, quando o cara faz um negócio bacana, temos que dar retorno, né? Retorno, a gente tem que valorizar as boas realizações e gerar uma consequência. Uma consequência pode ser algo simples, desde uma reunião de piso, uma salva de palmas até outras coisas, entendeu? Que você eventualmente pode praticar algum tipo de premiação junto aos seus funcionários. Mas uma salva de palmas, meu Deus, isso faz uma diferença para um funcionário que vocês não imaginam. Eu posso falar isso porque, eu me motivava muitas vezes, entendeu? Quando eu recebi esse tipo de reconhecimento. Qualquer um se motiva. Agora, agora, além, eu falei rápido de pessoas, mas aí eu quero falar de um negócio que só pode ser executado da forma correta se a gente tiver pessoas engajadas, que são os procedimentos operacionais, né? Aquilo que a gente chama de POPs. E aí, se eu fosse você, como que eu definiria os meus POPs? Vocês sabem o quê? Que não existe empresa, né, saudável sem um caixa saudável. Né? Então, nesse primeiro momento, né, que você vai estar exercitando o desenvolvimento dos POPs, faça POPs pensando o quê? Na maximização. Claro, eu acabei de falar da gente pegar e valorizar os nossos associados, mas o procedimento operacional padrão, vamos pensar em procedimentos que valorizem e que ajudem a gente a aumentar ainda mais o nosso caixa. Caramba, validade de produto. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com validade de produto. Não é? Armazenagem. Uma loja que não tenha uma boa armazenagem, né, ela pode ter um problema enorme. Né? Ela pode ter uma quebra enorme. Abastecimento. Produção de uma forma geral. Tem que ter um procedimento operacional padrão para que você não tenha muito desperdício. E você vai treinar seu funcionário com base nesse procedimento operacional padrão. Atendimento de frente de loja, isso é muito importante, ter um procedimento operacional padrão, para satisfazer seu cliente naquele momento da verdade, né? E também, por que não? Né? Fazer com que o seu funcionário de frente de loja seja o responsável por aquela venda adicional. Né? Ontem eu falei com vocês dos vendedores de perecíveis. Para um cara, né? Para uma moça ou para um rapaz ser um bom vendedor de perecíveis, legal, tem algumas pessoas que elas conduzem isso de forma genuína, mas muitas pessoas precisam ser treinadas, e muito treinadas para isso, né? Para que virem verdadeiros, entre aspas, camelôs dentro das nossas lojas, né? Precisam receber treinamento. E aí é muito importante que este treinamento ele esteja devidamente padronizado, né? Outra coisa, embalagem. Vocês já viram um negócio para dar mais despesa do que embalagem? Uma loja que não conduz bem a gestão da sua embalagem, nossa, ela tem um problema enorme. Então, por que você não define um procedimento operacional para o uso da embalagem, para armazenagem de embalagem, para fazer pedido da embalagem? Né? Qual é a forma certa? Qual é a forma que vai proteger o seu caixa? Né? Eu, por exemplo, confesso a vocês que quando eu liderava várias lojas, né? Uma coisa que eu sempre fazia na minha entrada da loja, naquelas lojas que tinham um problema sério de embalagem, era verificar como que estavam dispostas, né, as sacolinhas de compras, por exemplo, ou outras embalagens quaisquer. Né? Isto é importante. Né? Isso é importante. Né? Bom, treinar de repente o teu funcionário a utilizar da melhor forma a embalagem, né, do cliente, né, claro, dividindo os produtos, mas de forma que ele potencialize, né, a colocação de produtos lá dentro. Outra coisa, material de uso e consumo, material de limpeza, tem que ter uma forma certa de se utilizar isso. Senão, isso é desperdício na veia. Agora, volto a falar, existem NPOPs que a gente pode estar definindo. E a gente vai falar muito mais
de POPs na Academia do Comerciante. Mas tudo isso só vai acontecer se você tiver o quê? Uma equipe comprometida, uma equipe disciplinada. E para isso, você precisa de uma equipe motivada e engajada. Nunca se esqueça disso. A gente precisa, nós, comerciantes, precisamos ter times extremamente engajados e times extremamente motivados. E eu citei no começo do nosso bate-papo algumas coisas simples que podem fazer a diferença, tá bom? Bom, meus amigos, espero que esse vídeo tenha servido para vocês, né? E nos encontramos nas lojas, em breve na Academia do Comerciante. Grande abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Ah, mais uma coisa. Quem gostou do vídeo, por favor, repassa para o colega varejista, para o colega comerciante, né? É importante que ele também tenha acesso. Grande abraço. Tchau, tchau.